Reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo e 13º antecipado. É sobre isso que nós vamos falar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu desejo a você um feliz ano novo, um ano de muita prosperidade e paz e saúde também, né? Começamos mais um ano, estamos no dia 1º de janeiro de 2026 e muita gente está aguardando essa questão desse reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo e também a questão do 13º antecipado. E é sobre isso que nós vamos falar. Fique até o final do vídeo para você entender toda essa questão que eu vou trazer aqui para você, né, com muita responsabilidade e com verdade também, ok? Vamos lá. Nós tivemos muitas discussões em relação ao reajuste para quem ganha acima do mínimo. O governo trouxe uma estimativa de 4,66 e aí muita gente já achou que isso era o índice real. E eu expliquei muitas vezes, falei, olha pessoal, tem que tomar muito cuidado, esse 4,66 é só uma estimativa, tá? O governo não bateu o martelo, não vai ser 4,66. Ele poderia ser? Sim, poderia e até pode. Tá? Mas é só uma estimativa. Tá? Tanto que depois o governo ele mudou a estimativa para 4,46, porque o negócio começou a ficar feio, né? E depois nós tivemos aí várias publicações do IPEA, né? Tivemos também os índices lá no IBGE, e aí a gente viu que a coisa ficou feia mesmo, porque o índice começou a baixar muito. Né? Para você ter uma ideia, em outubro foi 0,03, em novembro 0,03, ou seja, em outubro e novembro o INPC quase zerou. Né? E aí ele fechou de janeiro a novembro de 2025 em 3,68. E eu falei, olha, é muito difícil nós termos um aumento de 1% de novembro para dezembro. Tá? Por quê? Porque o gasto em dezembro não é mais a mesma coisa dos anos anteriores. Porque nós não temos o 13º de milhões de aposentados e pensionistas. Tá? Porque ele é antecipado para o meio do ano. Se tivéssemos, aí a gente poderia falar, poxa, né, realmente dá para ter um consumo maior. Mas não tem tanto consumo igual tínhamos antigamente em dezembro, porque no 13º, o 13º dos aposentados e pensionistas, melhor dizendo, é antecipado. Tá? Enfim, e a gente sabe que isso é uma injeção muito grande de dinheiro na economia. Tá? Tanto que agora, né, o IPEA ele trouxe uma estimativa, agora em dezembro, para o INPC fechar em apenas 4%. Tá? Eles revisaram a estimativa de 4,2% para 4% apenas. Tá? É lógico que a gente torce para que isso seja maior, mas provavelmente nós ficaremos nesses 4%. É um índice muito, muito, muito pequeno. Tá? Isso é inaceitável. Se realmente fechar em 4%, é inaceitável e isso precisa ser mudado. Tá? Quando a gente entra no site do IBGE, ainda não tem um número oficial lá. Tá? O último índice foi de novembro, que é 0,03, e o acumulado de janeiro a novembro de 3,68. Tá? Agora, depois, se eu não me engano, depois do dia 7, eles já vão fechar, né, um número oficial, já vão divulgar no IBGE e o governo já traz aí a informação para quem ganha acima do mínimo qual vai ser o reajuste. E, se for realmente 4%, é um reajuste muito pequeno. Já expliquei isso aqui 1000 vezes, já conversei 1000 vezes. Isso é muito complicado. Quando você aposenta, você já tem a sua aposentadoria defasada, né, por conta das regras do INSS, ok? Então você já tem o seu salário defasado, você vai ganhar menos, né, provavelmente. E além disso, vai ver o seu benefício corroído pelo INPC. E isso, no meu entendimento, não faz sentido nenhum. Isso precisa ser alterado, tá? Não tem como a gente continuar com isso. Isso já vem se arrastando de muitos e muitos anos. E todo ano a gente tem essa briga, essa conversa. Né? E isso é muito complicado, porque quem pode mudar isso são os parlamentares, né? Congresso Nacional, né? Que são os deputados e o Senado Federal. Mas eu não vejo muitos deputados e senadores, né, empenhados em mudar essa questão. Não vejo muitos nem falando. Tá? É raro a gente ver algum falar. Né? E aí muita gente fala que mas o presidente X, Y... Pessoal, esse reajuste não está atrelado ao presidente. Tá? Ele está atrelado ao INPC. Se for o presidente A ou B, se o INPC tiver uma performance boa, o reajuste vai ser bom. Se tiver ruim, vai ser ruim. Tá? Então, isso é extremamente complicado. Né? Pense bem, qual político que você votou que brigou pelos aposentados ou para mudar esse reajuste? Seja você de direita ou de esquerda. Pensa aí, o político que você votou brigou por isso? Para trazer um reajuste justo para os aposentados e pensionistas? Para tirar a regra do INPC e manter o aumento pelo menos igual ao salário mínimo? Então, complicado, né? Então a gente não deve brigar aqui por política, a gente tem que brigar para poder trazer um reajuste justo, né? Não importa se você é de uma visão política de A ou de B, o que importa é que o Congresso
se una em relação a isso para que haja essa mudança, porque você não pode mais perder dinheiro. Eu vejo gente comentando aqui e fala, pô, Thiago, eu não consegui comprar comida agora em dezembro, tá? Não sobrou dinheiro para nada, né? Não consegui pagar minhas contas, comprar remédio. O pessoal comenta aqui nos vídeos, né? Isso é extremamente complicado, né? Você aposenta com 2, 3 salários mínimos aí, e aí o NPC vai corroendo, daqui a pouco você está ganhando um salário mínimo só. Imagina só, se você com 2 salários mínimos já estava complicado, imagina ganhar só um, né? Como você vai pagar suas contas? Então isso é extremamente complicado. Eu vejo o pessoal comentando aqui, pessoas em situações extremamente complicadas, tá? Isso precisa ser mudado, não dá pra gente ficar só discutindo. A gente tem que cobrar isso dos políticos, né? Quando você for votar num político, agora em 2026, falou, olha, você precisa atacar esse reajuste pelo INPC para os aposentados que ganham acima do mínimo. Isso não pode continuar. O reajuste tem que ser o mesmo para quem ganha um salário mínimo. Tá? Isso é uma questão de justiça, tá? Para você parar de perder dinheiro. Você precisa cobrar isso dos deputados que você vai votar, né, dos parlamentares que você vai votar agora em 2026. Tá? Não descanse. Né? Todo mundo que trouxer aí questão de candidatura no Instagram, fala aí, você vai olhar para os aposentados? Pergunte. Né? Você vai trazer um projeto ou trazer uma ideia de uma PEC para poder mudar esse reajuste injusto do INPC? A gente precisa cobrar isso, porque eles vão ver que é um clamor da população, né? Porque a coisa está feia, não está fácil não, né? Muita gente está perdendo muito dinheiro, né, com isso, né, e não está conseguindo pagar nem as contas. Outra questão é o 13º antecipado. Eu vou trazer aqui a informação da maioria, tá? Porque quando eu fiz enquete, quando eu falo aqui, a maioria das pessoas que eu converso, que eu falo aqui, que comentam, a maioria não quer mais o 13º antecipado para o meio do ano, tá? Porque é uma regra, né, o governo antecipa, e aí eu entendo que deveria ser uma opção. Deveria ficar lá no aplicativo do meu INSS, ó, o 13º pode ser antecipado. Você quer? Quem quer antecipa, quem não quer deixa para o final do ano. Tá? Então isso é extremamente complicado, porque as pessoas antecipam, né, e vai falar, vou guardar, aí surge uma coisa, alguma urgência, você sabe que o dinheiro está lá, é muito difícil você guardar, né, provavelmente você vai usar. Só que chega no final do ano as pessoas não têm dinheiro, né, não tem o 13º lá para poder dar aquele suporte, né, e muita gente fala, eu vi gente comentando, o 13º não é feito para festa, né, o 13º é feito para você usar com quem você quiser. Né? E as pessoas em dezembro geralmente usam para poder confraternizar com as famílias e também para guardar um pouco, porque em janeiro, né, tem IPVA, tem IPTU, então em janeiro tem contas a mais, né, que você deve começar a pagar. Então isso complica, não é só por conta de festa, né? É por conta de que em janeiro você precisa de um pouco do 13º para você começar o ano aí, que em janeiro sempre vem mais conta. Então isso é extremamente complicado. Mas tem muita gente também que quer que antecipa, porque já está acostumado, porque precisa do dinheiro. E no meu entendimento isso deveria ser uma opção. Deveria ter uma opção no aplicativo do meu INSS lá. Quem quer antecipar, antecipa, quem não quer, antecipa. Né? Não deveria ser uma regra do governo para todo mundo utilizar, querendo ou não. Tá? Porque tem gente que prefere receber no final do ano. Tá? E eu também já vi gente que quer fazer diferente, né? Fala, beleza, eu quero antecipar uma parcela agora para o meio do ano e a outra eu deixo para o final do ano, que daí eu livro minhas contas agora um pouco, mas eu também não deixo o dezembro descoberto lá. Né? Então, isso também seria viável. Né? E se o governo trouxesse essa questão da pessoa poder opinar, né, ou decidir se vai querer antecipar ou não, seria bom, que daí cada um faria o que queria. Né? Aí se cada um faz o que quer, não dá para reclamar depois. Né? Antecipou o 13º, fala, mas e no final do ano? Fala, você não quis antecipar? Então, no final do ano você vai ficar sem o 13º, isso é comum. Tá? Eu vi muita gente aqui, né, surgiu muitos assuntos em relação ao 13º aqui, que ia ser antecipado desse ano agora para dezembro. Eu já expliquei isso aqui, falei, gente, isso era completamente inviável, tá? Por questões legais, orçamentárias, tá? Não faria sentido nenhum. Ah, porque tem um projeto de lei. Projeto de lei pode fazer sobre qualquer coisa, tá? Se vai ser aprovado ou não, é outra história. Né? Existe um abismo bem grande entre o projeto de lei e a sua efetiva aprovação. Né? E aí eu falava, olha, isso é completamente inviável, tá? Essa antecipação. Que o pessoal pegou o 13º no meio do ano, chegou no final do ano, será que o governo antecipa de novo? Não ia fazer isso. Né? O governo não ia fazer isso, tanto que não fez, tá? Não ia antecipar esse 13º agora 2026 para dezembro. Aí você teria 13º duas vezes, tá? No ano de 2025, melhor dizendo.
tá? Isso é extremamente complicado. Aí em 2026 ia ficar todo mundo sem 13º e ia virar o quê? Imagina só, né? A loucura que não ia ser, né? Todo mundo antecipou tudo para dezembro do ano passado, aí 2026 sem 13º. Pensa só como que ia ser isso, não faz sentido, tá? Então não dá para você antecipar o 13º no meio do ano e querer que ele seja pago novamente em dezembro, tá? É uma escolha, né? Que todo mundo concorda, né? Acha bom, né? Uma escolha, né, do governo antecipar e todo mundo acha bom, pelo menos uma grande parte das pessoas, né? E depois em dezembro fica descoberto e muita gente reclama, tá, sobre isso. Muita gente reclama que dezembro está descoberto, né? Enfim, na minha opinião tinha que ser uma opção. Quem quiser antecipa, quem não quiser não antecipa, né? Esse seria, no meu entendimento, o melhor dos mundos, né? Para que cada um fizesse o que quisesse e aí depois não poderia reclamar, né? Fala, mas o governo antecipou, eu fui obrigado a antecipar, acabei gastando. Se tiver a opção, você vai gastar se você quiser e não pode reclamar depois, né? Mas que é complicado essa questão, né? Provavelmente o governo vai antecipar, mais uma vez, eu entendo que sim. Porque o governo ele tem que pagar o 13º de qualquer jeito em 2026, já está no orçamento. Então, se ele antecipar ou se ele não antecipar, não importa no meu entendimento, porque ele vai ter que pagar de qualquer jeito, já está no orçamento, né? Então, ele antecipando, quem quiser usa, quem não quiser não usa, tá? Então, provavelmente ele vai antecipar de novo, isso já virou rotina, né, de anos e anos. E vamos esperar aí, mas provavelmente vem o decreto novo, né? Entendo que provavelmente vai ser assim, vem o decreto novo trazendo antecipação do 13º. E sim, precisa de um novo decreto. Não dá para usar o decreto do ano passado. Igual muita gente fala, mas o decreto, ele tá lá, ele serve. Não serve, tá? Senão, se servisse, o governo não faria um decreto todo ano. Todo ano tem que fazer um decreto, tá? Antecipando. Porque é uma conta que ela tá aprovada para ser paga lá no final do ano. Se você vai antecipar, você precisa de uma lei para isso, não é só antecipar, né? Porque tudo precisa de lei, né? Quando se trata do governo, tá? De lei, decreto, enfim. Precisa ter a base legal ali para tornar aquele ato válido, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu peço que vocês, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like, seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim, tá? Eu sei que raras pessoas chegam até o final do vídeo, né? Mas, enfim, né, o comentário é muito importante, que o YouTube entende que esse vídeo foi importante para você, né? E você começa a interagir com ele. Isso é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas, tá? O comentário é muito importante. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês e em breve nos veremos de novo aí com essa novela do reajuste, né, para os aposentados que ganham acima do mínimo e também da antecipação do 13º. Um abraço.